Amém, queridos. O título dessa pregação é o chamado ao ressignificado da dor. Eu tenho me proposto a fazer uma série de pregações sobre aquilo que eu entendo ser os fundamentos básicos da fé cristã. São aquelas coisas mais básicas que eu e você precisamos ter conhecimento. Então, a gente começou falando sobre essa questão do servo, do nosso chamado como servos uns dos outros, do nosso chamado a batalhar pela unidade em Cristo Jesus, pelo nosso chamado a perdoar, para perdoarmos uns aos outros, com todas as implicações que isso envolve, aprender a perdoar uns aos outros e a vivermos como uma comunidade que se ama. Porque são as 4 coisas básicas que nós tratamos até agora. E hoje vou tratar de uma coisa que acho que muito crente esquece disso, né? Que às vezes nós nos esquecemos, ou muitas vezes não tem muito a ver, talvez, com esquecimento, mas talvez com aquilo que a gente muitas vezes é ensinado na nossa vida, né? Eu me converti em 1990 e, na época, foi a época que a teologia da prosperidade, essa teologia triunfalista estava em alta, muito em alta. Então, era uma coisa assim, de a gente ouvir literalmente assim, pastores pregarem, certas denominações, que eu não vou citar o nome aqui, mas haviam denominações naquela época que falavam categoricamente, como, por exemplo, o crente, depois que se converte, ele não pode mais pecar, ele não peca mais. A outra coisa é que ele não fica doente. Então, propunha um tipo de cristianismo onde o sofrimento, a dor, ela não pode fazer parte. Então, um tipo de cristianismo, literalmente, né, que nós somos filhos do rei, né, a gente é filho de Deus, então, né, tudo posso naquele que me fortalece e pronto. E isso era suficiente, né, como se a gente tivesse realmente... a Bíblia falasse para a gente ou ensinasse esse tipo de coisa, né? Então, eram utilizados muitos versículos assim isolados, de modo isolado, que parecia, né, denotava muitas vezes esse tipo de doutrina, de teologia, né? Então, não é à toa que se fala, né, de que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Porque basta você não saber ler, né, não saber ler, especialmente o contexto do que está se falando, que daí lança-se toda uma doutrina, né? Então, eu sempre fui cuidadoso aqui nessa igreja de não fazer doutrina de um versículo apenas, né, especialmente, né? Então, você tem que ler todo o contexto para tomar o devido cuidado. Então, eu lembro que eu me alimentava praticamente só desse tipo de teologia na época, né? Uma época que não tinha internet, então você não tinha acesso a toda o que a gente tem hoje, né? Hoje, misericórdia, gente. Olha, a pessoa, o crente que quer permanecer na ignorância é por pura preguiça, sério, porque hoje você tem assim uma infinitude de boa teologia, boa informação, então é indesculpável permanecer na ignorância, né? Mas naquela época a gente era ignorante por falta de conhecimento mesmo, né? Então a gente não sabia muita coisa. Então, mesmo que eu estava dentro de uma igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana na qual eu fazia parte, ainda que fosse uma igreja de cunho calvinista, era uma igreja que praticamente, né, volta e meia, chegavam uns caras lá que fazia todo mundo cair no espírito lá, né? Eu lembro que eu era criança e foi chamado as pessoas lá na frente, né, e eu fui lá, menino lá na frente, não sabia do que se tratava, né? Quando eu vi, estava todo mundo caindo, né? O cara estava soprando lá, passando um paletó, e todo mundo estava caindo dentro de uma igreja presbiteriana do Brasil. Não é renovada, não. Se fosse renovada, normal, dia a dia, normal. E eu lembro que eu fui lá e meus amigos começaram a cair, né, cara? Quando o cara chegou na minha vez, que eu vi que me jogou, me joguei na hora, assim, né? Falei, vai, né, se eu não caísse, provavelmente os caras iam querer expulsar o demônio de mim, né? Então, foi isso que acabou acontecendo. Mas era isso, era essa ideia de um cristianismo totalmente isento do sofrimento. Então, o crente não podia sofrer, o crente não podia passar por dificuldade, o crente não podia pecar, tudo, absolutamente tudo era pecado. Tudo era pecado. Rock, então,
Rock nem tinha categoria de pecado para classificar esse negócio de rock. Mas tudo era pecado, tudo. Arco-íris era pecado. Hoje, né, a gente até entende que, né, usar um arco-íris na rua é denotar algumas coisas, né, mas na época era isso, não podia... Oi? Era profético o negócio, que os caras estavam profetizando que ia dar ruim esse negócio de arco-íris. Mas, na época, era assim, então tudo era pecado, né, cara? Então, e a gente foi, né, tomando essas coisas, né? Então, música do mundo, por exemplo, né, cara, era muito forte, né? Você não podia ouvir música do mundo, né? Porque música do mundo era uma coisa do diabo. Mas, enfim, graças a Deus que as coisas, de alguma forma, mudaram, espero, né? E hoje nós temos aí muita teologia boa, muito ensino bom, né, por aí. Mas ainda permanece, né, as estranhezas, né, esse tipo de gente que ainda pensa dessa maneira, né? Então, mas, continuando, querido, um fato que, por mais que a gente tente, de alguma forma, fugir dessa questão, ou não querer crer nesse tipo de coisa, todo mundo sofre, independente. Todos os seres que vieram à existência, seja no feto, até aqueles que morrem na velhice, todo mundo, em algum momento, sofre. Não importa se vai viver no meio do mato, um bicho vai pegar ele lá, né, um pernilongo vai encher o saco dele de madrugada, vai ser um sofrimento, aquele zumbido na orelha. Em algum momento a gente sofre. Eu assisti um programa chamado Isolados no Alasca, acho que era o nome, em que os caras morriam sozinhos, isolados lá no Alasca, né, sozinhos, uma vida miserável, não sei como é que os caras tinham coragem de morar totalmente isolados do mundo, né. Então, eu tinha uma amiga, inclusive, que na época, meu pai tinha falecido recentemente, e ela falou para mim que ela não aceitava que os pais dela morressem, né. Eu falei, mas um dia eles vão morrer? Não, meus pais não. Não, mas nem um dia? Não, meus pais não. Nem um dia? Eu falei, não, meus pais não vão morrer. Então, tamanha era esse apego a essa questão de que não é compatível o sofrimento. Então, tem gente que não aceita o sofrimento como parte da sua crença, né. Mesmo que a realidade venha e bata de frente com esse posicionamento, essas pessoas insistem, muitas vezes, em querer se auto-enganar, né. Porque é isso, a gente tem que, em algum momento, aceitar essa realidade, de que todo mundo sofre. Amém? Então, não é só eu que sofro. Todo mundo sofre. E, muitas vezes, a gente encontra pessoas que acham que só ela passa por sofrimento, mas ninguém passa. Todo mundo vive uma vida maravilhosa, né? Aí você olha para o Instagram das pessoas, você olha para o Instagram, né, cara? Todo mundo é feliz no Instagram, já percebeu? Né? Todo mundo é feliz, todo mundo tem uma vida maravilhosa no Instagram. Mas quando você vai conhecer cada um ali no seu dia a dia, você vê que todo mundo é normal. Não importa a condição social, não importa. Todo mundo sofre com alguma coisa em algum momento, né? O C.S. Lewis, ele disse assim, apenas um perigo verdadeiro põe à prova a realidade de uma crença. Então, parafraseando, a gente pode dizer assim, o sofrimento põe à prova a realidade de uma crença. Então, obviamente que se uma pessoa não crê na compatibilidade entre sofrimento e fé, essa pessoa, obviamente, no momento em que ela passar por um momento de sofrimento, ela vai ter uma dificuldade com a fé, né? Ou ela muda a mentalidade dela em relação à fé, ou ela está caminhando com uma apostasia de não acreditar em Deus, né? Então, até a Cátia teve que lidar com uma pessoa que ela literalmente apostatou na fé, deixou de crer em Deus por passar por uma decepção amorosa, né? Se fosse um luto, a gente até entenderia, mas foi uma questão amorosa, passou por um momento, uma dificuldade amorosa, uma decepção, e se frustrou com Deus, e não quis mais saber de Deus. Então, Deus só existe se todos os meus sonhos forem realizados por Ele. Se Deus, em algum momento, frustrar o meu sonho, o meu plano, eu deixo de acreditar nele. Então, o C.S. Lewis ele tinha essa concepção, né, que a nossa fé nunca é tão provada quando a gente enfrenta momentos extremos
de sofrimento, né? A gente realmente é o momento em que a gente é colocado à prova e a nossa fé é provada, né? Então, quem não sentiu sua mente entrar num estado de insegurança, incerteza, medo diante da morte, por exemplo? Todas as dezenas de momentos em que eu estive diante de um funeral, alguma coisa assim, né, de alguém, sempre é um momento de reflexão, né, da nossa própria vida, né, acerca de nós mesmos, não somente do ente que está ali, mas também acerca da nossa própria vida, né, de pensar que, será que Jesus mesmo existe? Será que Deus existe mesmo? Né? Porque uma vez eu quebrei a minha perna, né, eu acho que foi a dor mais horrível que eu senti na minha vida, mas foi uma dor assim, cara, que na hora, assim, sabe, a tua fé, tudo em você é abalado por essa realidade. A realidade, ela é uma coisa que confronta a tua fé. Quando você lê o livro do C.S. Lewis, lá, A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, uma das estratégias de Satanás é justamente usar a realidade para tirar a pessoa do foco em Deus, né? Então, ele fala assim, não se preocupe muito com a crença da pessoa, apresente a realidade dela. Então, ela está num culto lá, sai do culto cheia do Espírito Santo, né, aquela coisa, né, que toca as suas emoções. No que ele sai na rua, ele já depara com uma realidade ali, e aquela realidade faz a sua fé ser confrontada. Então, obviamente que o cristão, ele tem a sua fé confrontada todos os dias, né? Mas ele falava uma coisa interessante também, o C.S. Lewis. Ele falava assim, a perda causada pela morte é uma parte universal e integrante da experiência de amar. Então, todos aqueles que amam, um dia terão que deparar, em algum momento, a não ser que vivenciem antes o encontro com a morte, em algum momento vão lidar com isso, né? Quando o Gabriel nasceu, eu lembro que eu comecei a ter uma concepção acerca do amor que eu não tinha antes. Eu nunca tinha olhado para o amor com essa concepção, mas todas as vezes que o Gabriel ficava doente, ou que ele tinha que tomar uma vacina, alguma coisa, eu lembro que ele chorava de um lado e eu machosamente chorava do outro lado, né? E era isso, e eu falava isso para a Cátia, falei, nossa, mas como amar dói. Como dói amar um filho, especialmente, né? Porque o filho ele ocupa uma categoria de amor que só quem tem sabe do que a gente está falando, né? É um amor único. É um amor único. Ainda que eu saiba que eu tenho que amar mais minha esposa do que amar o Gabriel, o amor por ele é uma coisa muito diferente de tudo, né? E agora tem a Hannah na minha vida também, né, que é a minha cadelinha, que é um outro tipo de amor, né? Mas é isso, essa coisa de amar as pessoas, isso é uma experiência, né? A experiência do sofrimento, muitas vezes, ele é muito difícil da gente lidar, especialmente quando isso se volta contra os nossos filhos. Quando é a gente que sofre, é uma questão. Mas quando é alguém que a gente ama, passa por um sofrimento, né, isso é terrível para quem ama. Eu vi um vídeo, não sei quantos que viram isso, de um menininho, devia ter uns 7, 8 anos, eu não sei qual que é a idade dele, talvez um pouco mais, uns 9 anos, que o pai dele pergunta para ele o que ele achava de Deus ter dado para ele um câncer. Alguém viu esse vídeo? Ninguém viu esse vídeo? E as respostas que esse menino dá para o pai dele. Então, ele está ali, todo carequinho, assim, diante do pai, e o pai está perguntando para ele o que ele pensava sobre isso, sobre Deus ter dado para ele um câncer. E ele fala assim, uma das coisas mais poderosas, que, olha, desafia assim, a nossa mente, né? Ele fala assim, pai, eu prefiro que Deus tenha dado a mim esse câncer do que tenha dado a alguns dos meus irmãos. Prefiro eu sofrer do que ver os meus outros irmãos sofrendo no meu lugar.
Daí o pai dele falou que eu preferia trocar de lugar com você, sofrer no teu lugar do que ver você sofrendo. Mas é isso. Então, amar as pessoas também é um outro aspecto do sofrimento, que faz parte do sofrimento. Então, o sofrimento humano, seja derivado de doenças, violência, catástrofe, acidentes, afetam o homem como um todo, corpo, alma e espírito. Então, independe se você é uma pessoa que acredita somente no corpo, na matéria e naquilo que é etéreo, né, no espírito ou alma, ou crê no corpo, na alma e no espírito, independente disso, todo sofrimento, de alguma forma, ele vai nos afetar nessas três áreas. Então, se eu sinto uma dor em qualquer lugar, isso vai afetar as minhas emoções, isso vai afetar também a minha questão espiritual. Claro que vou chegar num ponto, né? Eu não estou falando que todos vivenciam literalmente isso, mas em algum momento na nossa vida, de acordo com a dimensão do sofrimento que a gente passa, isso vai nos afetar. Não estou falando que você vai dar uma dedada na quina da cama e vai blasfemar contra o Espírito Santo e ir para o inferno. Não estou dizendo isso. Apesar que eu já passei perto disso várias vezes, né? Uma dedada na cama, nem o diabo não merece, né? Então, a existência do mal, muitas vezes, ou a existência do sofrimento, ela foi e ainda é muito utilizada para negar a existência de Deus. Então, você vai argumentar qualquer coisa em relação à existência de Deus, sempre vai ter alguém que vai usar o argumento do sofrimento para negar a existência de Deus. Mas isso não é somente para pessoas de fora do reino. Isso, inclusive, a gente tem dificuldade de entender isso, de compreender isso. Há questões na teologia cristã, que até C.S. Lewis ele fala isso no livro Anatomia de uma Dor, ele fala isso, que o problema das coisas que ele pensava e cria acerca de Deus, o medo dele era chegar a certas conclusões que Deus realmente era aquilo que ele temia que Deus fosse. Então, tem coisas na teologia cristã que, quando a gente chega a certas conclusões, realmente a gente fica meio de cara com Deus. Fala, é assim, é. Desse jeito. Então, a gente entra em certas crises existenciais e teológicas por causa de certas questões que a Bíblia revela acerca de Deus e que nos atemoriza pela ação de Deus, pela forma como Deus age. E aí, em contraponto, nós temos Deus, a Bíblia falando que Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso, é um Deus benigno, um Deus que ama, um Deus que derrama graça, um Deus de misericórdia. E, por outro lado, você tem coisas acerca de Deus que também é um Deus de ira, é um Deus de justiça, é um Deus que trará sobre os ímpios uma condenação a nível eterno. Então, muita gente olha, inclusive, para essa questão da condenação eterna e acha isso um exagero de Deus. Eu, como ser humano, acho também um exagero. Entende? Também acho um exagero. Se eu pudesse conversar com Deus, né, porque vai que eu estou nessa, né? Vai que eu estou nessa também, né? Se eu pudesse conversar com Deus, falar, Deus, como eu posso estar nessa daí? Tem como não ser eterno o negócio? Tem como ser um tempinho só, queimando lá, pegando um bronzeado, e depois a gente sobe para o céu, né? Mas esse é um risco. Então, a gente vê muito hoje também, assim, uma geração que gosta de criar conceitos acerca de Deus aquém aquilo que a Bíblia revela acerca de Deus, né? Então, a Bíblia tem certas coisas que a Bíblia revela claramente acerca de Deus, e aí agora virou uma espécie, desculpa que não estou querendo atacar o catolicismo, mas o catolicismo ele tem em seu fundamento de crença três coisas, né? A Bíblia, a tradição e a autoridade papal, né? Então, tem coisas que não estão na Bíblia, e às vezes vai lá um protestante e quer enfiar a goela abaixo no católico, coisas que, né, um argumento, mas isso aí não está na Bíblia. Para um católico, quando você fala não está na Bíblia, isso não tem relevância. Porque o católico ele não tem isso na sua base de fé, que precisa estar na Bíblia. Quem tem esse negócio de que precisa estar na Bíblia, somos nós protestantes. Entende? Nós temos sola escritura.
Somente nós que temos isso. O católico não tem isso. Então, o católico ele tem essa coisa da tradição. Então, a tradição que vem dos pais da igreja, dos padres, dos concílios, isso também tem a mesma autoridade que as Escrituras. Então, ainda que não esteja escrito nas Escrituras, aquilo é um fundamento também para aquele que é católico. Então, não adianta ficar discordando e dizendo, não, mas isso não está na Bíblia. Mas quem disse que precisa estar na Bíblia? Nós entendemos que sim. Entende? Só que hoje, a gente tem um tipo de crente que é mais ou menos isso daí. Entende? Está na Bíblia? Não, mas dá certo. Então, se dá certo, o que importa é que dá certo. E aí, muitas vezes, a gente também toma coisas para a nossa vida porque o pastor disse, porque o apóstolo disse, porque outra pessoa disse e traz essa revelação. Ainda que a Bíblia não ensine isso, eu venho e trago um novo ensino, e esse ensino se torna, de certa forma, uma regra dentro da igreja. Então, a gente acaba repetindo alguns mesmos erros. Então, gostamos de apontar o dedo e falar algumas coisas, quando a gente mesmo vivencia certas coisas que nem bíblicas são. Certo, gente? Eu poderia passar aqui horas falando para você de coisas que a igreja, muitas vezes aí fora, acaba crendo e que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu já acreditei em coisas que não eram bíblicas. Já ensinei coisas que não eram bíblicas. Porque era movido por esse movimento aí de que é o que dá certo. É o que dá certo. Hoje não. Hoje a gente tem que tomar todo o cuidado, porque a gente é responsável por aquilo que está aqui e temos como fundamento que sola a Escritura. A Escritura precisa falar, precisa ser claro nas Escrituras. Se não é claro nas Escrituras, eu me calo. Eu me calo. Agora, tem coisas que são claras, mas eu não gosto. Não gosto. Tem coisas que eu olho para a Bíblia e falo assim, pô, não quero falar isso. Entendeu? E muitas vezes, quando a gente tem que entrar nesses assuntos, as pessoas falam assim, pô, não fala sobre isso. Mas você crê que toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para a nossa exortação, para o nosso ensino, para a nossa edificação? Você crê nisso? Amém? Então, é para a nossa edificação até o giló na Bíblia. Entendeu? Até o limão azedo lá na Bíblia. Aquelas coisas que a gente não gosta na Bíblia, é para a nossa edificação. É para que a gente tenha acesso àquilo que a palavra revela acerca de Deus. Então, não adianta eu chegar na Bíblia com uma espécie de bisturi e recortar nela somente aquilo que me agrada. Que bom se fosse assim, né? Que bom se fosse assim. A gente separa somente aqueles versículos triunfalistas, né, de vida, e nós excluímos tudo aquilo que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, porque para além do sofrimento comum que todo ser humano passa, sem sombra de dúvida, incluindo o cristão tem um outro fator de sofrimento, a sua fé. E aí entra nessa questão. O que nós sabemos acerca de Deus e que nós ignoramos quando a gente passa pelo sofrimento. Porque se eu sofro e eu tenho uma crise com Deus, alguma coisa está errada na minha concepção acerca de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não pode ficar triste com Deus quando passa por um momento de sofrimento. Né? Uma das coisas que o Lucas falou umas pregações atrás aí, ele falou dessa questão de dúvida e duvidar, da diferença, né, entre dúvida e duvidar. A dúvida todos nós temos. Então, o questionamento do porquê, as perguntas, elas são necessárias, elas são sinceras, para mesmo levar a gente à reflexão. Né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Então, você questiona muitas vezes isso. E nem sempre nós vamos ter respostas. Né? O C.S. Lewis ele fala isso também, né? Que há certas perguntas que nós fazemos para Deus que, aos olhos de Deus, podem parecer do tipo assim, né? Qual é o cheiro da cor azul? Né? Qual o nome do solteiro casado? Né? Umas coisas absurdas, ele fala assim. Então, para Deus, tem certas perguntas que, né, a gente faz e ele fica assim, calma, filho, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Eu conheço o ontem, o hoje e o amanhã. Está tudo no controle, fica tranquilo. Amém? Tem uma música
O João Alexandre gravou ela, não sei se é dele, de quem que é. Não, acho que não é dele, mas ele gravou ela chamada O Tapeceiro, né? Então, quando você vê alguém fazendo um tapete, né, ou pintando um quadro, a princípio pode parecer um borrão, alguma coisa sem sentido, né? Mas o artista sabe aonde ele quer chegar. Então, nossa vida não é somente feita de cores. Amém? Amém? Estou meio Augusto Cury hoje o negócio aqui, né? Então, o paradoxo, queridos, a gente já vai chegar na Bíblia, tá? Não vou ficar só filosofando aqui. O paradoxo manifesto entre aqueles que, diante do sofrimento, negam a existência de Deus e aqueles que, apesar do sofrimento, permanecem firmes na fé. E aí que entra a questão desse paradoxo, né? De que, geralmente, as pessoas que passam por sofrimento, né, e negam a fé, são confrontadas com aqueles que passam, muitas vezes, por sofrimentos piores e ainda assim permanece crendo. Recentemente faleceu a mãe de um dos membros aqui da igreja, desculpa, o irmão faleceu primeiro, e eu estava no velório e a mãe do G, né? A mãe do G falou uma coisa interessante lá no velório, né? Porque eu estava todo preocupado com ela, na verdade, muito mais do que com os filhos e com o marido, mas estava preocupado com ela, porque como mãe deve ser uma coisa terrível, né? E eu fui conversar com a dona Ada e ela me consolou, cara. Ela olhou para mim assim: Deus me deu o meu filho por 54 anos de idade, acho que foi mais ou menos isso. Eu tive o privilégio de tê-lo e eu sei que agora ele está com o Senhor. E eu fiquei assim espantado, porque eu achei que ia encontrar uma mulher fragilizada, em prantos, e ela estava ali sóbria, sabe? Sóbria, vivenciando aquele momento com os olhos na eternidade. Isso nos desafia, né, queridos? Para mim é um desafio um negócio desse. Por que, geralmente, aqueles que mais sofrem acabam sendo os que mais creem? Nós sofremos em detrimento às nossas concepções errôneas acerca da revelação bíblica. Então, não importa aquilo que você crê, você vai sofrer. A tua crença não vai te proteger do sofrimento, querido. Não vai te proteger do sofrimento. Amém? Crente quebra a perna, fura pneu de carro de crente, crente fica sem gasolina, né? Né, Mateus? Né? Crente fica sem gasolina, crente fica sem dinheiro, crente fica, né? Crente morre e por aí vai. Crente passa por dificuldades e não adianta ter uma concepção acerca de Deus, pensar acerca de Deus, ter pensamento positivo. A gente vai passar por sofrimento, ainda que nós temos a crença de que não possamos passar. O sofrimento ele pode sobrevir como uma consequência de algo que aprendemos errado sobre Deus e que muitas vezes age no nosso inconsciente sem termos a reflexão devida. Então, a gente tem visto muita gente, né, especialmente nesses últimos tempos, passando por problemas psicológicos, né? Acho que nunca os consultórios de psicólogos estiveram tão cheios, né? Porque a gente faz parte de uma geração que praticamente já nasce doente. Já uma madeira com Rivotril ali é básico, né? Desde lá do berçário já tem uma mamadeira com um pouquinho de Rivotril ali para acalmar a criança, né? Então é isso, a gente nunca viu uma geração tão inclinada para isso, essas coisas, né? Claro que isso também tem algo a ver com um pouco, de um certo modo, de uma certa evolução de aceitação para que a gente assuma essas questões para a nossa vida. Porque as gerações anteriores olhavam para qualquer fragilidade emocional como uma fraqueza, né? Eu que já tenho 52 anos, né, quando você ouvia falar que alguém estava com depressão, era comum você ouvir falar assim, é frescura.
Isso é frescura. Ou se você foi num psiquiatra, a pessoa fala assim, ué, mas você tá louco? Né? Hoje em dia, né, todo mundo precisa de um psiquiatrinho aí, né, para dar umas receitinhas mágicas para nós aí, para a gente dormir, para a gente ter um pouco menos de ansiedade na vida. Mas isso aí, há anos atrás, gente, era uma coisa absurda. Então ninguém olhava para isso, né? E esses dias eu recebi uma pergunta de uma pessoa que pertencia aqui a Gólgota, falando o que eu achava sobre aquele versículo da Bíblia que fala que a gente tem que corrigir a criança com a vara, né? O que eu achava sobre aquilo, né? Porque ela discordava daquilo. Daí ela argumentou a respeito disso, até me passou um vídeo lá que trazia uma visão um pouco mais contemporânea a respeito disso daí, e eu achei interessante, falei, olha, realmente, mas uma das coisas que ela me fez ver para esse texto é que, por exemplo, nossos pais tinham muito esse conceito de corrigir a criança com a vara, né? Mas o problema é que, ainda que a Bíblia fale a respeito disso, a Bíblia não revela como é que eu posso falar, a dimensão em que isso é aplicado. Então, corrigir com a vara, mas bate aonde? Aonde pode bater com a vara? Com que força você bate com a vara? Quantas vezes você bate com a vara? Até onde a gente vai com a vara para bater numa criança, por exemplo? Entende? Então, não sabemos. Se eles sabiam, não sei. Não sei se os pais na época tinham lá um manual de bater com a varinha. Não sabemos. Né? E daí ela falou uma coisa interessante. Falou assim, olha, a minha geração, por exemplo, né, olha para as novas gerações e olha assim, bando de gente fraca, né? Bando de gente fraca, né? Geração todinho, né? Geração fraquinha, não sei o quê. Né? A minha geração, né, eu apanhava de rabicho de ferro de passar roupa, né? Minha mãe quebrava as varinhas nas minhas costas, deixava com marca, dava tapa na cara, jogava o que tinha na frente. Né? Então, eu fui criado macho, apanhando. Né? E ela falou uma coisa interessante, sim, foi criado como macho, e agora está no psiquiatra tomando Rivotril, tomando remédio para depressão, tomando remédio para ansiedade, porque está cheio de traumas dentro de si. Eu tive uma terapia com uma psicóloga, gente de verdade, eu saí desnutrido, lá da minha terapia, de verdade, porque ela foi tocar em coisas na minha vida ali, trouxe à tona coisas ali que, olha, daí, tipo assim, fui criado dessa forma, e aí? Né? Será que é isso, de fato, o significado da Bíblia? Você bate tanto numa criança, dá tapa na cara dessa criança, você fala palavras de ódio para essa criança, para corrigi-la, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, isso me fez rever essa questão, sabe? Será que é isso mesmo? Valeu a pena? Porque olha a geração de estragados que nós somos. Funcionou? Só não viramos bandido, mas o resto, estamos enriquecendo os psicólogos e os psiquiatras aí. Concordam? Né? Bom, pelo menos essa é a minha realidade, né? Louve a Deus se você foi criado de outra maneira, né, sem apanhar que nem um cachorro. Eu falo, vai no cachorro, nem a minha cachorra apanha que nem eu apanhava, misericórdia. Se eu bater na rã daquele jeito, eu vou preso. Né? Primeiro que eu denuncio é a Deise, né, Deise? Então, isso está ligado, queridos, aí olhando para a fé cristã, ao ressignificado que a fé fornece diante dela. Né? Então, o título dessa pregação é o chamado ao ressignificado da dor. Então, como o cristão, ele olha para a dor, sim, porque todos nós sofremos, mas o que a Bíblia fala a respeito da dor? Qual que é o ressignificado que a Bíblia dá à dor? Então, todo cristão, ele precisa entender e dar esse ressignificado ao seu sofrimento. Porque sem esse ressignificado, a gente está condenado a ter uma vida de sofrimento, pior ainda, né? Porque nós queremos num Deus. E aí, como é que fica?
O cara que não crê em Deus sofrer, a gente fala assim, bem feito. Eu não acredito em Deus, ó. Tem que sofrer mesmo. Mas o cara que crê em Deus, que crê em Jesus, crê que Ele dá vida e vida em abundância, né, que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Né, tudo que você pedir, eu vos lhe darei. Né, peça em oração, que vos lhe será concedido. E aí? Daí eu olho para a vida de Jó, né? Lá em Jó, no capítulo 1, nos versos 20 a 22, Jó, depois que perde todos os seus filhos, toda os seus bens, e ele está doente, no chão, coçando suas feridas com telhas, ele fala assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esse é um cara que, por absoluto, ressignificou a dor e o sofrimento. Alguns olham para essa questão do livro de Jó e entendem, inclusive, que isso daqui é um conto de fadas, né? Que isso aqui é uma história que foi criada para, talvez, tratar de uma questão filosófica acerca da dor e do sofrimento diante de Deus, e não acreditam que Jó foi, de fato, um personagem na história. Mas a Bíblia não nos dá esse respaldo de que isso é uma questão fantasiosa. Então, eu creio que, de fato, Jó foi um personagem no tempo e na história. E aí, isso aqui me desafia. Né? Isso aqui me desafia. Mas é um ressignificado que ele dá. Né? Porque ele parte de um princípio que Deus é quem dá para cada um de nós a vida, nossos filhos, nossos bens, nossa saúde, tudo vem dele. Amém? O mundo não é dele? Não pertence a ele? Amém? Só seres humanos estúpidos acham que algo pertence a nós. Nada pertence a nós. A gente vem nu para esse mundo e, quando a gente partir desse mundo, partiremos sem absolutamente nada. Não adianta eu me agarrar em qualquer coisa que seja, nada levarei desse mundo. Absolutamente nada. Então, Jesus, ele diz também que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ninguém que crê morre. Nós cristãos cremos que morrer é estar com Cristo. Aleluia. Então, isso traz um ressignificado para a morte para cada um de nós. Então, este mundo, ele nunca foi um projeto final de Deus. Deus o criou como um lugar de passagem. Por isso que todo ser humano carrega dentro de si um sentimento de não pertencimento, de que algo está faltando, de que nenhuma experiência neste mundo consegue suprir um sentimento de que pertencemos a um outro mundo. Amém? Amém? Aí quando olho para as estrelas assim, parece que algo nos chama para fora deste mundo. Então, foi isso que Paulo disse quando ele disse: para ele morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo. Olha só, um homem que está diante da morte, ele dá ressignificado para isso. Ele não tinha medo da morte, para ele morrer era lucro. Então, nós precisamos entender que a morte, aos olhos de Deus, é um estado de separação dele, e não no que chamamos de morte física. Por isso que nós nunca morremos, porque nós estamos com Ele. E, portanto, nunca estaremos separados dele, que é o significado real de morte, segundo a Bíblia. Então, nós não fomos feitos para este mundo. Então, cada um de nós carrega dentro de si a dor de estar longe de seu verdadeiro lar, o céu. Muito mais do que a dor de estar longe de seu verdadeiro lar, carregamos a dor de estar longe de nosso maior e verdadeiro amor, o Deus que nos criou
Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O dia que nosso tempo nesse mundo cessar, acho que foi C.S. Lewis quem disse isso também, no problema do sofrimento, acho que ele falou isso. Ou foi aquele que ele fala sobre o inferno. Como é que é o nome daquele livro? O Grande Abismo. Nesse livro, O Grande Abismo, o C.S. Lewis ele fala uma coisa interessante. Ele fala que tudo aquilo que nós supostamente perdemos nesse mundo para o reino de Deus, nós encontraremos no céu algo infinitamente superior àquilo, e nós entenderemos, então, por que deixamos aquelas coisas para trás. Então, pense só, nós estaremos vivendo num mundo onde todos os supostos prazeres desse mundo, que a gente substitui por Deus, nós não teremos lá. E nós seremos absolutamente completos e felizes para todo o sempre. Estou citando mais C.S. Lewis do que a Bíblia hoje aqui, né? Abram lá em C.S. Lewis, capítulo 1, versículo... Voltando a C.S. Lewis. C.S. Lewis ele também disse assim, porque eu li, queridos, um livro chamado Anatomia de uma Dor, né, por isso que eu estou citando ele, porque todas essas citações praticamente são tiradas dele. Ele fala assim que o céu não é aqui, aqui seria como uma antessala. Logo sairemos dela e experimentaremos, de fato, o que realmente nos espera. Então, o cristão ele precisa olhar para a dor e o sofrimento como um lugar de antessala. Isso vai cessar. Tem uma música que fala, né, que nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Amém? Isso vai passar. Isso vai passar. O apóstolo Paulo, finalmente a Bíblia, em Romanos 8,18, ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Amém? Está ali? Leiam comigo. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Paulo também ele diz assim, praticamente a mesma coisa, em 2 Coríntios 4,17, pois ele diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E eu acho interessante isso, porque Paulo ele olha para o sofrimento e ele fala assim, queridos, nós precisamos entender que o sofrimento ele faz parte do pacote de preparar vocês para o céu, para que o céu tenha um outro sabor para cada um de vocês. Para que você, o dia que estiver na presença eterna de Jesus, você possa dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Porque se nós estamos vivendo o céu na terra e vamos para o céu celestial, só mudamos de endereço e a coisa é a mesma. Tem gente que fala que no céu a gente não vai lembrar de nada aqui na terra, né? Já ouviram isso? Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu fui questionado por esse tipo de coisa nas aulas? Vocês acham que a gente não vai lembrar de nada no céu? Imagina você chegar no céu assim, você não lembra de nada aqui na terra, né? Você não lembra nem do teu nome. Não lembra nada. Chega lá no céu, lá, não sabe de nada, né? Chega lá, onde estou? Quem sou? Né? Aí vem um anjo assim, opa, seja bem-vindo no céu, mas que lugar é esse, por que estou aqui? Não, que você era um pecador. Pecador, o que é pecado? Não sei o que é pecado. Ah, você vivia lá na terra, o que é terra? Não sei o que é terra. Você não lembra lá que Jesus morreu por você numa cruz? Jesus, nunca ouvi falar, não sei por que eu estou aqui. Então é mais ou menos isso, né? Ou é o contrário, né, queridos?
quando a gente chegar lá diante dele e olhar nos olhos dele, né? E entender perfeitamente por que nós estamos lá. Tudo aquilo que ele fez por mim e por você, apesar de mim e de você. Eu quero lembrar exatamente de tudo o lixo que eu fui nesse mundo, para poder olhar por toda a eternidade para os olhos do Senhor Jesus naquele trono e dizer para Ele para todos sempre: obrigado, obrigado, obrigado. Eu não tenho outra palavra para dizer para você a não ser obrigado. Obrigado, Jesus. Que eu tenho 1 milhão de motivos, 1 bilhão, 1 trilhão de motivos para ser grato a Ele todos os dias. Todos os dias. Obrigado. Apesar do meu sofrimento, o meu sofrimento é nada diante daquilo que você sofreu por mim naquela cruz. O que faz mais sentido para você, queridos? Um céu em que você teve uma amnésia, não sabe por que está lá, ou um céu onde você tem a total consciência de quem você era e daquilo que Jesus fez por você na cruz. Então, aquelas poucas coisas que a Bíblia revela acerca do céu, ela revela o contrário. Revela os mártires debaixo do trono falando assim: até quando, Senhor, você não vingará o nosso sangue? Quero ler só alguns textos para encerrar, queridos. 1 Pedro 2, diz assim, nos versos 19 a 24: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Então, quando você é injustiçado, saiba que isso também é bíblico e é profético. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Tem alguém foi mais injustiçado do que Jesus? Não. Alguém de vocês foi mais injustiçado do que Jesus? Não. A gente é tipo aquele ladrão na cruz, que tem a consciência de que o que estava sofrendo é porque merecia. Então, se nós um dia estivéssemos no inferno, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas se nós estivéssemos no inferno algum dia, nós não poderíamos olhar para aquela condição e dizer: não estou aqui porque mereço estar aqui. Do contrário, né? Até mesmo o próprio C.S. Lewis fala isso também, né? Que todos aqueles que um dia estiverem no inferno estão exatamente no lugar que desejaram estar todos os seus dias na terra. Um lugar sem Deus, sem o amor dele, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, sem a sua presença, sem a sua luz, sem a sua provisão. Eu acho lindo esse talvez seja o meu texto preferido nas Escrituras, que é Apocalipse 7, versos 9 a 17. Eu estou pulando uns textos aqui, eu acabei deixando para lá. A partir do verso 9 e 17 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor,
tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu acho interessante o texto falar isso, são esses que vieram da grande tribulação. Alguns tipos de teologia acerca da escatologia, do final dos tempos, pensa que a igreja ainda vai passar por uma grande tribulação. Que a gente não passou ainda, irá passar pela grande tribulação. E isso vai ser um período de 3 anos e meio, segundo essas escolas escatológicas. Isso aí tem todo um emaranhado teológico para chegar a essas conclusões errôneas, na minha concepção. Mas a igreja, durante toda a sua história, cada geração teve a sua devida perseguição. Um levantamento do Vaticano concluiu que 150 mil cristãos são mortos anualmente por causa da sua fé. 150 mil cristãos são mortos anualmente por causa da sua fé cristã. Todo o ano. E aí ele continua dizendo assim: por isso estão diante do trono e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. O sol não os afligirá, deve ser calor, então, nem calor, sei lá. Alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém, queridos? Esse é o ressignificado que a palavra dá para cada um de nós diante do sofrimento. Esse é o ressignificado que ele nos dá. Eu acho lindo nas Crônicas de Nárnia, no último capítulo, ele termina o livro dizendo assim: para eles, porém, este hoje apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras foram apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na terra jamais leu, a história que continua eternamente, e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Eu fico pensando nisso, quando eu ficava filosofando com o Gabriel, nós deitávamos na cama, assim, antes de dormir, e nós começávamos a filosofar, porque ele começava a perguntar coisas acerca do céu, de como será no céu, e eu sentava com ele, e eu ficava assim: filho, você imagine, filho, como será, nós conheceremos seres que a gente nunca sonhou. Nunca sonhou. Os seres que a gente não sabe ainda quais as possibilidades, se nós poderemos viajar por outros mundos, nós não sabemos nisso, Não sabemos. O que seria, nós não temos a dimensão do que é conhecer Deus face a face. Essa experiência de existir diante de Deus para todo sempre. Então, diante disso, eu penso assim que nada vale a pena a gente que coloque em risco. Nós perdemos isso na nossa vida. Ainda que eu não creia na perda da salvação, eu creio que muitos acabam dando as costas para essas coisas por outras implicações, mas que perdem de estar para sempre vivenciando essa realidade que um dia virá para todos nós. Amém? Amém, queridos? Só quero contar uma história para encerrar, queridos. Desculpa estar demorando. O Brennan Manning, ele conta uma história num de seus livros a respeito de uma leprosa chamada Yolanda. Ele trabalhava num leprosário. Para quem não sabe, o Brennan Manning é um padre que se desviou um tempo, voltou para o ministério,
O Brennan Manning é um cara que tem muito problema com álcool, então teve diversas vezes recaídas na vida dele. Mas o Brennan se tornou um místico muito amado pela igreja protestante. De fato, assim, praticamente os pastores que têm essa tendência mais mística, esse lado mais místico na sua fé, procuram ler o Brennan. E eu sempre incentivei essa igreja a ter esse lado mais místico aqui dentro, para que vocês pudessem realmente ler e entender essa coisa, não tanto em termos de doutrina, de ensino nesse aspecto, mas no ensino, no quesito a essa fome por Deus, sabe, queridos? Essa fome de Deus. Porque eu acho que muitas vezes a gente se preocupa muito numa questão de cunho teológico, de conhecimento teológico, e nós nos esquecemos do porquê do ensino teológico. Todo ensino teológico que não culmina em me colocar diante de Deus, prostrado, com muito mais temor, com muito mais amor, com muito mais desejo de servi-lo, com muito mais desejo de buscá-lo, é um conhecimento inútil. Amém? Nós precisamos experimentar Deus na nossa vida como uma realidade, não como um conceito, como uma realidade. Essa semana eu estive num renovo de pastores, e para pastores, queridos, foi feito a primeira pergunta que nos foi trazida. Nós estávamos só em 3, mas sentando assim, os 3, tomando café, o Schenck, o pastor Roberto Schenck, ele perguntou para ele mesmo e para nós, para mim e para o Zig, como que está a vida de oração de vocês? Vocês estão orando? Quanto tempo vocês estão orando? Vocês continuam amando a Deus? Deus continua sendo a razão pela qual você acorda todos os dias e dorme todos os dias? Inspirando Deus, amando a Deus? Ou o tempo do ministério roubou isso de vocês? Ou vocês só vão para a palavra para preparar sermão? Só leem pensando naquela pessoa precisava ouvir isso? Então, não é só vocês, seres normais, insignificantes, que são questionados acerca dessas coisas, a gente também é questionado. Porque a gente pode se perder, queridos. Nós podemos nos perder. Cada um de nós. Essa pergunta fica para cada um de vocês, levar para casa hoje e perguntar, como é que está isso? Quanto que eu tenho dedicado da minha vida? Então, queridos, eu quero encerrar contando essa história. Se o pessoal do louvor quiser já se posicionar aqui. O Brennan Manning contando, ele fala assim: ungi Yolanda com óleo e orei com ela. Quando me virei para tampar de novo o frasco de óleo, o quarto se encheu de uma luz brilhante. Estava chovendo quando eu entrei. Nem levantei a cabeça para ver, mas disse: obrigado, Abba, pela luz do sol. Aposto que vai animá-la. Quando me voltei para olhar de novo para Yolanda, e se eu vivesse até meus 300 anos, nunca encontraria palavras para descrever o que vi. O rosto dela parecia uma explosão solar sobre as montanhas, como 1000 raios de sol sendo lançados de seu rosto, literalmente tão brilhante que tive de proteger os olhos. Eu disse: Yolanda, você parece muito feliz. Com seu leve sotaque mexicano, ela disse: ah, padre, estou tão feliz. Então lhe perguntei: você pode me dizer por que está tão feliz? Ela disse: sim, o Abba de Jesus
acabou de me dizer que quer me levar para casa hoje. Lembro-me vividamente das lágrimas quentes que começaram a rolar sobre minhas faces. Depois de uma longa pausa, simplesmente perguntei o que o Abba de Jesus dissera. Yolanda disse: o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Cantares 2, 10 a 13. 6 horas mais tarde, seu pequeno corpo leproso foi absolvido no amor furioso de seu Abba. Mais tarde, naquele mesmo dia, descobri com a equipe de funcionários que Yolanda era analfabeta. Jamais lera a Bíblia, nem nenhum outro livro, em toda a sua vida. Certamente nunca repeti aquelas palavras a ela em nenhuma de minhas visitas. Fiquei, como dizem, abismado. De uma forma incompreensível, o Senhor Jesus revelou a essa mulher, no dia da sua morte, a passagem de Cantares 2, 10 a 13, que é o chamado do noivo para a sua noiva, para estar com ele para sempre. Esse é o ressignificado que a nossa fé nos traz diante do sofrimento. Seja o que for que tenhamos que passar, ou que já tenhamos passado, queridos, ressignifique isso. E faça disso uma semente para ministrar na vida das pessoas, para compartilhar da sua experiência. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor, nós queremos te ser gratos, porque nós não estamos sozinhos, Senhor, enfrentando nossa dor, sofrimento, os vales que a vida nos traz, Senhor. Obrigado porque o Senhor ressignificou tudo isso na nossa vida. E nós nos apegamos fielmente, Senhor, na promessa da Tua palavra que diz que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Nós nos rendemos nos Teus braços, Senhor, como nosso pastor, como aquele que nos guarda e que nos guia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que trata com as nossas feridas e que nos enche de esperança, Senhor, na Tua promessa de que um dia nós estaremos contigo, de que um dia toda dor cessará e nós estaremos diante do Senhor, olhando em Teus olhos para todo sempre. Em Teu nome, Jesus.